A graça e a paz do Senhor, igreja. Meu nome é Manuela Costa, faço parte da IBEC, da Igreja Batista Edificação em Cristo, que fica em Salvador, na Avenida Jorge Amado, número 101, no bairro da Boca do Rio, ao lado da Galeria Jorge Amado. E fui convidada pelos meus pastores presidentes, pastor Jorge e pastora Cristina, para estar aqui trazendo e ministrando a palavra de Deus nesse canal. E eu já quero te pedir que dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo no final com os seus amigos, compartilhe com as pessoas que você sente que precisam escutar essa palavra. E a palavra de hoje tem como tema dizendo sim ao seu chamado, porque a verdade é que todos nós temos um chamado. Deus chamou todos nós para algo. E muitas pessoas sabem que foram chamadas, mas não sabem como reagir a esse chamado. Já tem outras que não sabem para que foram chamados, têm dúvidas de qual é o seu chamado. Então, seja lá em qual tipo de pessoa você se enquadra, hoje a palavra de Deus é para você. E às vezes também você já está exercendo um ministério, já está exercendo um chamado, mas Deus quer te chamar para outras áreas da sua vida, para glorificar Ele em outras áreas da sua vida. Não existe um limite de possibilidades às quais Deus chama um ser humano. Deus pode te chamar para vários ministérios, Deus pode ter na sua vida vários chamados. E Ele não está buscando as pessoas mais capacitadas de forma alguma. Deus, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Existem alguns chamados, algumas áreas na minha vida que eu sei que fui chamada e que eu busco exercer esse chamado para glorificar o nome do Senhor. Veja bem, existe um plano soberano de Deus, que é o plano da salvação da humanidade. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele vai voltar para buscar a igreja dele, certo? Não um templo, não uma placa de igreja, mas a igreja do Senhor, que somos nós. Aqueles que creram e aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Ele vem buscar essa igreja. E dentro do plano soberano de Deus, existe o plano que Ele tem para cada um de nós, para a vida de cada um de nós. E existe uma diferença que poucos sabem entre chamado e ministério. Todos são chamados para algo, todos são chamados para manifestar a glória de Deus na terra. E o chamado tem a ver com dons e talentos. E nem todo mundo foi chamado para o ministério. O ministério tem a ver com servir a casa de Deus, com servir ao corpo de Cristo. O ministério tem a ver com ser profeta, ser mestre, ser evangelista. E algumas pessoas não sabem diferenciar isso. E tem outra coisa. A verdade é que aproximadamente 5% das pessoas da igreja realmente foram chamadas para um ministério. Mas eu tenho certeza que você, eu, temos um ou vários chamados na nossa vida. Fomos chamados para manifestar a glória de Deus, independente da igreja, espaço físico, mas sim em qualquer lugar onde Deus estiver nos plantado. E Deus fala no nosso coração qual é o nosso chamado. Deus faz arder no nosso coração o nosso chamado, mas algumas pessoas não sabem como identificar. E já tem aquelas que sabem identificar, mas ainda não sabem que Deus está chamando elas para algo novo. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu me converti, Deus falou através dos profetas que eu ia exercer um ministério de louvor. Só que eu nunca cantei, eu não sabia cantar e eu era completamente desafinada. Isso é real. E eu não sabia como dizer sim àquele chamado, porque eu falei, como que isso vai acontecer? Mas simplesmente eu enxerguei o propósito. Eu olhei e disse, se Deus me chamou para isso, é porque existe um propósito, é porque pessoas vão ser salvas, libertas, através desse louvor. Então Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus, Ele honrou o meu sim. E Ele me capacitou. E hoje, aproximadamente 7 a 8 anos, eu faço parte do Ministério de Louvor. E esse é um dos meus chamados preferidos. Eu amo cantar para a glória de Deus. Eu amo fazer segunda voz em especial. Porém, tem um chamado de Deus que na minha vida eu meio que titubeei, que foi o chamado para as mídias sociais. Deus me chamou para
pro Instagram pra falar de Deus no Instagram através do humor. E eu fiquei muito tempo ali, ó, Deus falando isso comigo, falando que ele tinha um chamado pra mim na área da mídia. E eu, não, essa área aí, eu sei que Deus tem um chamado, amém, Senhor, eu vou exercer, mas não é o tempo, não é agora. Eu acho que tá muito cedo, eu acho que eu posso me envaidecer com essa hora, então eu acho que não. E a verdade é que eu perdi muito tempo em Cristo. Não porque Deus não tinha me chamado porque não era a hora, mas sim porque eu tinha medo de ser rejeitada, porque eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha medo daquilo não dar certo. Se você tem um chamado para falar de Jesus no Instagram, meio que você depende de uma promoção ali, né? As pessoas, não que você dependa disso, mas para que aquilo seja algo bem sucedido no sentido humano, você vai precisar da atenção de pessoas, você vai precisar ter um público, alcançar um público, você vai precisar gerar engajamento. E eu tinha medo daquilo não acontecer, ou então das pessoas acharem que eu era bocó, besta, por estar fazendo aquilo. E eu demorei muito pra de fato aceitar esse chamado. E quando eu comecei a fazer isso, é muito engraçado, veja bem. Eu postava os vídeos e ao mesmo tempo eu postava fotos no Instagram. E tem uma coisa que quem tem Instagram, quem realmente usa o Instagram, sabe o que eu vou dizer, que é a organização de feed. Que é se você abrir o perfil da pessoa, as fotos dela estão super organizadas, todas bonitinhas assim, com a mesma cor, as fotos casam uma com a outra. Então o que eu fazia? Eu pegava, criava uma ordem na minha mente de fotos que casassem umas com as outras, e entre essas fotos eu ia postando vídeos, porque eu pensava assim, cara, se esses vídeos não derem certo, veja bem, o meu plano B, se esses vídeos não derem certo, eu apago os vídeos e as fotos vão estar todas organizadas e meu feed vai estar todo organizado e não vai ter problema. E a verdade é que eu titubeei, eu não acreditei 100% no chamado do Senhor. E esses dias Deus estava me fazendo lembrar e me perguntando, filha, você lembra desse seu plano B? Você lembra desse plano de apagar os vídeos que eu mandei você fazer? E eu falei, caraca, Jesus, eu lembro desse plano B. Esse plano B nunca entrou em vigência, porque o plano A de Deus sempre é soberano. Deus, ele quer fazer com que aconteça o plano A dele, das nossas vidas. Ele não tem um plano B. E a história que eu quero ler hoje pra vocês é sobre um cara que não titubeou. E ele é uma grande inspiração pra mim, um cara na Bíblia que não titubeou, que é Eliseu. A história de Eliseu tá lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis 19, 19. Que diz assim, ó. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele disse, vai e volta, pois que te fez eu? Que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir. Tomou a junta de bois e o matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Jesus, a Tua palavra foi lida, Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que a Tua palavra por si só, meu Deus, ela já transforma, ela liberta, ela exorta, Pai. Mas nessa hora eu te peço, Senhor, use a Tua serva, meu Deus, fala com a Tua igreja através de mim. E que verdadeiramente, Senhor Jesus, essa palavra venha trazer direcionamento, libertação. Que essa palavra venha trazer verdade para a vida de todos aqueles que estiverem ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Observe. Quem já ouviu falar daquela música? E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Então, se essa música não tinha feito sentido pra você antes, hoje ela vai fazer.
Eliseu foi essa pessoa que se despediu dos pais ao receber o chamado do Senhor. Veja bem, Elias, ele tinha uma capa de profeta, e Eliseu sabia disso. E quando Deus manda Elias chamar Eliseu, Elias só passa no ladinho de Eliseu e lança a capa. E Eliseu prontamente recebe o chamado do Senhor e se levanta. Cara, isso é muito uma inspiração. Por quê? Eliseu, ele estava ali lavrando com 12 juntas de boi. Aquela era a profissão de Eliseu. Era o que ele fazia. Ele lavrava com as juntas de boi e aquilo era o que dava, era o ganha-pão dele, era a profissão dele, era o que ele fazia. Mas Deus chamou Eliseu não para lavrar, Deus chamou Eliseu para ser profeta. E ao passar com aquela capa do lado de Eliseu e lançar a capa, ou Elias fazer isso, Eliseu prontamente se levanta, queima as carroças dele, queima os bois, faz um churrascão para aquele povo, como quem diz, eu estou queimando o meu plano B. Se esse é o seu plano, Deus, para minha vida, o meu plano tem que ser queimado. Se ser profeta é aquilo que o Senhor me chamou, os meus planos não têm mais vez. Eliseu prontamente se levanta, se despede dos pais dele, queima os bois em sacrifício, oferece para o povo, dá o povo para comer e queima as carroças. É muito lindo isso, é muito linda essa palavra, porque depois Eliseu ele recebe unção dobrada, ele passa a servir Elias. Veja que coisa linda, o chamado de Eliseu. O chamado de Eliseu começa a nos servir. Assim é com todos nós. O nosso chamado, o nosso ministério começa a nos servir. E ele não olhou para trás. Eliseu, ele não olhou para trás. Ele simplesmente disse sim ao chamado de Deus. E é isso que Deus espera de todos nós, sabe? Que a gente confie nos planos dele. Que a gente diga, eu não preciso de plano B, porque o plano A do Senhor me basta. Deus chamou a sua igreja. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Existe a igreja do Senhor, a igreja de Deus que somos todos nós, e existe a igreja local. Tem muita gente que acha que fazer parte de uma igreja local é uma bobagem, que nós somos igreja. Realmente nós somos igreja. Deus não está chamando placa de igreja, mas Deus constituiu, através da igreja dele, as igrejas locais. E nessa igreja local, nós temos ministérios e nós temos chamado. Lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 14 ao 26, diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, será que por isso não é corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são os mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos se regozijam por ele. Eu vou agora te falar sobre passos práticos de como descobrir o seu chamado. Como descobrir qual é a sua parte no corpo de Cristo. Primeiro
não deixe de congregar, não deixe de fazer parte de uma igreja local e de buscar servir através do seu chamado, porque você tem um chamado. Deus chamou a igreja como um corpo, ele compara a igreja com o corpo. Então jamais pense que servir uma igreja local, servir uma igreja é uma bobagem. Não é. Deus chamou pessoas. Deus vai chamar o corpo dele. Ele compara a igreja com um corpo e não tem como uma cabeça ficar separada do resto do corpo. Não, nós somos uma igreja, somos um grupo, somos um corpo e precisamos estar unidos em unidade para que o plano e o propósito de Deus venha a se cumprir, certo? Como que você pode descobrir o seu chamado? O primeiro passo é, assim como Eliseu, mesmo sem saber, exatamente, mesmo sem ter tido aviso prévio, mesmo sem ser capacitado para aquilo. Cara, você acha que Eliseu, quando recebeu aquela capa, pronto, ali saiu profetizando? Não, ele não sabia nem o que era aquilo, provavelmente. Meu Deus do céu, não sabia o que vinha pela frente. Mas ele se mostrou disponível. Primeiro passo, esteja disponível. Seja lá o que Deus estiver falando com você. Dê atenção às palavras de Deus. Coloque o seu foco e a sua energia naquilo que Deus está falando, até que ele mude de assunto. Se Deus te chama para algo, se mostre disponível. Ele pode te usar em qualquer área. Esteja disponível. A segunda coisa, o segundo passo para descobrir o seu chamado é o que você ama fazer. É um grande indicativo do seu chamado. Muitos gostam de cantar, de cozinhar, de tocar um instrumento, de um esporte, liderar, gerenciar, pastorear, ajudar, cuidar, dirigir, criar, pregar, dançar. Eu não sei o que você ama fazer, mas isso é um grande indicativo do seu chamado. Deus, ele ama os seus filhos. E, honestamente, muito raramente, Deus vai te, tipo assim, a não ser que ele realmente esteja querendo te provar pra algo, mas mesmo em meio à aprovação, Deus quer te ver alegre, certo? Então, ele não vai te chamar pra algo que você se sente infeliz, que você se sente desmotivado, que você não se sente bem. Não. Você ama fazer algo, preste atenção nesse algo, porque pode ser um grande indicativo do seu chamado. O terceiro indicativo é o que te entristece. Por um grande pastor, escritor americano, Mike Murdock, diz assim: aquilo que te causa tristeza indica a área que você foi designado a mudar. Eu, por exemplo, sinto muita dor no meu coração quando eu vejo jovens nas baladas, no carnaval, quando eu vejo jovens se drogando, eu vejo jovens perdendo a sua juventude para o mundo. Isso me entristece, isso me revolta. E eu olho, eu abro a televisão aqui, eu vejo esses jovens na televisão, eu falo: Deus, o que o nosso povo, o que os nossos adolescentes e os nossos jovens estão fazendo nessa festa aqui, Deus? Eu não aceito. Eu não aceito. Eu quero ver essas pessoas salvas, eu quero a libertação da juventude brasileira, ou enfim. E essa tristeza causada no meu, que age no meu coração, dela Deus levantou o meu ministério. Para quem não sabe, eu sou líder de jovens e adolescentes da Igreja Batista Edificação em Cristo. Eu sou líder do DIFLEM, que é o nome do nosso ministério local, que significa discipulando e formando líderes em nações. Deus me chamou para isso. Mas de repente, a tristeza do seu coração é em ver crianças órfãs, é ver pregações mal pregadas ou não estudadas, louvores sem ensaios, desorganização em eventos, falta de empenho no evangelismo, obreiros despreparados, limpeza inadequada do templo, recursos financeiros escassos. Deus chama as pessoas para a economia, tá? Pastores indiferentes ao rebanho, pouco ensino de qualidade, ausência de juventude na igreja, falta de investimento na próxima geração, indiferença a comissões, desqualificação bíblica e teológica, inexistência de grupo de visitas, falta de liderança influenciadora, negligência na assistência social, escola dominical abandonada, descaso com novos convertidos, desinteresse com o departamento infantil. Isso tudo são
de repente, exemplos de coisas que podem arder no seu coração, como uma tristeza, algo que te gera a tristeza, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar. Provavelmente Deus está te chamando para ser um agente de transformação daquilo que te traz tristeza. Então esse é um grande indicativo do seu chamado, certo? Moisés, antes de ser chamado para libertar o povo, ele não suportava ver o povo sendo oprimido, certo? As escrituras mostram que quando ele vê um dos seus maltratado por um carrasco egípcio, ele vai lá e fere e o mata. Então, Moisés, ele ardia algo dentro dele, ardia algo que... Ele tinha uma sede de justiça, uma sede de mudança, e aquilo foi o primeiro passo para que Deus direcionasse o ministério chamado de Moisés, certo? O quarto indicativo do que Deus pode estar te chamando é o que a igreja e as pessoas dizem ao seu respeito. De repente as pessoas elogiam a sua pregação, dizem que você tem uma voz linda, que você tem autoridade no falar. As pessoas de repente podem estar te dizendo que você ensina muito bem, que seus conselhos são sábios, você tem um poder de persuasão, ou você faz crochês muito lindos, você faz coisas muito... decorações muito lindas, enfim... Essas coisas, as coisas que as pessoas, principalmente a minha liderança, dizia sobre mim, me influenciaram muito cedo ao que é o meu chamado hoje. E eu creio que meu chamado não acaba por aí, como sendo líder de jovens e adolescentes, ou não para por aí sendo dentista, por exemplo. Também exerço na minha profissão, o meu chamado. Eu estou formando agora em odontologia. Eu ainda não sou dentista, mas durante os 5 anos de faculdade, eu busquei evangelizar, eu busquei falar de Jesus para os meus colegas, ser um testemunho vivo. Pessoas foram salvas na minha faculdade através de pregação. Eu já cantei na minha faculdade, já levei a palavra de Deus, fiz cultos. E estou formando agora com um TCC que é sobre espiritualidade no manejo de pacientes, na área da saúde. É sobre espiritualidade. Então, eu usei a minha graduação para a glória de Deus. Deus me chamou para a saúde e eu uso a minha profissão, uso aquilo que eu fui chamada no momento, não como profissão propriamente dita, sim como estudante, para a glória de Deus, e com certeza usarei a minha profissão para a glória de Deus, certo? Não negue aquilo que as pessoas falam sobre você, aquilo que a igreja fala sobre você, o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não negue isso dentro de si. Se Deus te chamou para algo, isso vai ser visível, certo? E o quinto indicativo do seu chamado, o que Deus fala sobre você? Valorize os homens de Deus, as mulheres de Deus e os profetas da sua casa. Deus fala através de pessoas. Deus fala também no seu coração. Mas se atente através de uma pregação, você cria uma convicção do chamado de Deus. Quantas vezes... Eu me lembro como hoje, eu ainda não exerço o chamado pastoral de uma pastora ungida mesmo. Mas no meio de uma pregação, a pastora Cristina, minha pastora, se levantou e falou: Deus te chamou como pastora. Nunca tinha ouvido essa palavra antes. Eu falei assim: caraca, Deus, do nada. Pronto, Deus me chamou. É só isso? Vou ficar aqui esperando? Senhor, até agora eu não fui consagrada. Não, se você foi chamado para algo, dê atenção. Se Deus te falou algo, canalize as suas energias para aquilo que Deus falou. Se seu chamado é pastoral, busque aprender mais da Bíblia. Busque se capacitar, de repente um curso de teologia, alguma coisa. Mas dê importância àquilo que Deus te chama, para aquilo que Deus te chama, sabe? O meu chamado é esse. Fui chamada também para a área da saúde. Estou me capacitando como odontóloga. Seja o melhor, dê o seu melhor naquilo que Deus te chamou. Certo? Através de uma pregação, Deus pode falar com você. Através de um profeta, Deus pode falar com você. Vendo referências, Deus pode falar com você. Por exemplo, nunca vou me esquecer do dia que eu vi que Samuel Azaf, que é o líder de Iflin lá de Fortaleza, que é a nossa cobertura espiritual, foi convidado para nossa igreja. Eu nem sonhava em ser líder de jovens. E eu vi aquele homem pregando.
muito jovem, mas pregava com muita ousadia. Até então, eu nunca tinha sido despertado algo tão grande dentro de mim. Eu olhei, eu vi uma referência, eu falei assim, cara, se ele pode pregar com tanta ousadia, se Deus deu a ele essa graça de tocar tantas pessoas para a glória de Deus, eu também posso. E isso não veio de mim, não veio da minha própria mente, não veio de um sentimento humano. Não, Deus plantou aquilo no meu coração. Vendo referências, muitas vezes Deus faz com que algo seja arda dentro de você. Às vezes você vê alguém cuidando de crianças tão bem, um ministério infantil sendo tão bem exercido que você fala, Deus, eu sinto... Ai, cara, aquilo ali pra mim é uma referência. Pronto, aquilo é um indicativo de que Deus está te chamando para algo. Quando eu via pastor Lucinho pregando com tanta ousadia para os jovens e sendo tão engraçado, aquilo era muita inspiração para mim, certo? E a verdade é que Deus está levantando pessoas para se levantarem em todas as 7 esferas da sociedade, para serem agentes de transformação, certo? Seja lá qual foi a área que Deus te chamou, se for a área da economia, faça tudo isso para a glória de Deus. Se foi a área da saúde, faça para a glória de Deus. A educação, se for para a área da igreja, seja excelente naquilo que Deus te chamou e dê o seu melhor. Veja bem, Deus me chamou como digital influencer. Hoje eu influencio aproximadamente 50 mil pessoas através do meu Instagram. E eu influencio na área do humor, certo? Eu faço memes gospel. E muita gente acha que Instagram não é coisa de Deus, que Instagram é futilidade, que moda é futilidade, que certas coisas que na verdade são preferências são futilidade. Mas a verdade é que através de todas essas coisas, Deus pode se manifestar. Então não é futilidade, são preferências, é hobby. Deus não te chamou para ficar 24 horas dentro de um consultório ou dentro de um escritório, sabe? Você também tem hobbies, você é um ser humano, você tem preferências. Existe um negócio chamado mito da futilidade feminina. Qual é a mulher que não ama maquiagem? Raramente. Qual é a mulher que não ama moda? Qual é a mulher que não ama se vestir bem? Raramente você encontra uma mulher que não é interessada por esse tipo de coisa. E essas coisas muitas vezes são vistas como futilidade. O que não é futilidade, são preferências femininas. Por que futebol, videogame não são vistos como futilidade, sim como hobby e preferência masculina? E a moda, maquiagem, coisas de cabelo são vistos como futilidade? Não é futilidade, é simplesmente uma visão machista de algo que são preferências femininas. E se em todas essas áreas, homens e mulheres de Deus não se levantarem para serem influenciadores naquilo que eles amam, nesse tipo de coisa, os nossos jovens, as nossas mulheres, os nossos homens, as pessoas da casa de Deus serão influenciadas por pessoas que estão no mundo, sabe? Existem muitas pessoas que criticam, colocam abaixo de zero, se enojam de humor gospel, mas a verdade é que todo mundo gosta de rir. A verdade é que na televisão tem humor, na internet tem humor, e se pessoas de Deus não se levantarem na área do humor, os nossos jovens, os cristãos, as pessoas da casa de Deus vão ser influenciadas e vão rir de humor, de humores completamente imorais, que não edificam, sabe? Se as nossas jovens que amam moda não se levantarem para serem influenciadoras na área da moda, na área da maquiagem, na área do cabelo, em qualquer área que for, para a glória de Deus, não se levantarem para ser o melhor de Deus, para darem o seu melhor naquilo que foram chamadas nos dons e talentos dela, as pessoas, os nossos jovens vão ser influenciados por pessoas que estão no mundo, por verdadeiras prostitutas que mostram o seu corpo, que usam mini biquínis, entendeu? Então onde está o povo de Deus? O povo de Deus foi levantado para influenciar todas as 7 esferas da sociedade. Se você foi chamado para a saúde, para a economia, para a área da influência, para a área da mídia, para seja lá qual foi a sua área, se a sua profissão é o seu chamado, use-a para a glória de Deus. Use-a para o reino de Deus. Use-a para que pessoas sejam salvas. Amém?
eu quero orar pela sua vida. De repente, você ainda não sabe qual é o seu chamado. E eu creio que através dessa pregação, Deus já fez arder algo em você. Dê importância para aquilo que está ardendo dentro do seu coração. Ore sobre isso. Não deixe passar assim despercebido, sabe? Não saia daqui como simplesmente ouvir uma palavra e pronto. Não. De repente, Deus fez arder algo novo no seu coração. Constantemente, Deus fala coisas novas no meu coração. Filha, faz um curso, se levanta para isso, faz aquilo. Cara, são inúmeras as áreas. Desde o meu acordar, o meu dormir, eu peço pra Deus, usa-me para a sua honra e glória. Se for pra eu ser dentista, que eu seja uma dentista pra glória de Deus. Se for pra eu ser uma blogueira, que eu seja blogueira pra glória de Deus. Deus, você não tem só uma área na sua vida, você tem várias áreas. E nessa tarde, nessa noite, eu espero que todas essas áreas, Deus use-as para a honra e a glória dele. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Senhor Jesus, por essa palavra, por ter falado conosco, ó Pai. E nessa hora eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale mais profundamente aos nossos corações, revelando o teu desejo, revelando a obra que o Senhor deseja fazer através de nós, Pai. Que através dessa palavra, Senhor Jesus, o Senhor tenha dado um start, acendido uma chama, acende uma nova chama, Senhor, no coração de cada um de nós, Pai. Desperta, desperta, ó tu que dormes. Desperta, desperta, Igreja Santa do Senhor. Desperta, desperta, acorda. Eu os chamei, eu os chamei. Ó Senhor, eu te peço, ó Deus, eu te peço, Senhor Jesus, me humilho humildemente na tua presença, Pai, para te dizer, eis-nos aqui, Espírito Santo. Nos acorda às madrugadas, Senhor, nos desperta, ó Deus, para a tua honra e glória, Pai, mas que tudo que façamos, do nosso acordar ao nosso dormir, tudo seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê uma excelente semana e que tudo na sua vida manifeste a glória de Deus.